Como uma empresa à beira do colapso conseguiu virar o jogo contra a maior fabricante de chips dos Estados Unidos? Enquanto a Intel colhia os frutos de décadas de liderança, uma decisão silenciosa estava prestes a expor uma fragilidade que ninguém esperava. E quando o mundo finalmente percebeu, já era tarde demais. O que realmente aconteceu com a Intel? Durante muito tempo, a Intel parecia imbatível. Seus chips dominavam os notebooks, os data centers, o mercado corporativo e sua estrutura vertical, onde ela própria desenhava e fabricava os processadores, era vista como o segredo de tudo. Era o famoso modelo IDM, que unia design e fabricação sob o mesmo teto. Já a AMD era tratada como figurante. Seus projetos estavam afundando, os resultados financeiros caíam ano após ano, e a arquitetura Bulldozer, lançada como promessa de revolução, virou motivo de piada. Em 2015, enquanto a Intel valia mais de 160 bilhões de dólares, a AMD mal passava dos 2 bilhões. Mas o que parecia uma vantagem, ter tudo sob controle, logo se revelou uma armadilha. Quando o processo de 10 nanômetros da Intel começou a falhar, não havia plano B. O atraso foi tão grande que a empresa ficou presa na mesma tecnologia por mais de 5 anos, lançando gerações quase idênticas enquanto os concorrentes avançavam. E foi aí que comecei a revisar os documentos técnicos da época, comparando os processos de fabricação e os erros da arquitetura Bulldozer. Para isso, usei o UPDF, o apoiador desse vídeo, que é o editor de PDF que tenho usado nos bastidores do canal. Ele tem várias ferramentas úteis como conversão, anotações, proteção por senha, mas o que realmente fez diferença foi a inteligência artificial integrada. O assistente UPDF AI, movido pelo GPT-5 e pelo DeepSeek, me permite abrir relatórios técnicos e outros documentos e pergunto direto no chat. A resposta vem resumida em segundos, com base no conteúdo do documento. Também usei o UPDF para editar gráficos, tabelas e imagens direto no PDF, sem precisar exportar para outro programa. E quando o arquivo é muito grande, dá para reorganizar as páginas, separar só os trechos mais relevantes e montar uma versão limpa para análise. Funciona no Windows, macOS, iOS e Android. Te convido a conhecer e testar a versão gratuita pelo link na descrição e também no QR Code na tela. E para quem acompanha o canal, há uma oferta especial de lançamento por tempo limitado. A jogada que ninguém esperava. Enquanto a Intel tentava esconder suas rachaduras atrás de atualizações de nome Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, Comet Lake, todas usando o mesmo processo de 14 nanômetros, a AMD já tinha aceitado uma verdade dolorosa. Ela não conseguiria vencer jogando com as próprias peças. Seu projeto mais ambicioso até então, o Bulldozer, foi um fracasso tão retumbante que gerou até processo judicial por propaganda enganosa. O desempenho era tão ruim que os chips novos perdiam em testes para modelos antigos. E o pior, consumiam mais energia, esquentavam mais e entregavam menos. Naquela altura, a AMD parecia não ter mais para onde correr, mas é justamente em momentos de desespero que surgem as decisões mais ousadas. Sob a liderança de Lisa Su, uma engenheira formada no MIT, a empresa decidiu abandonar os erros do passado e fazer uma única aposta total. A arquitetura Zen foi desenhada do zero, sem remendos, sem nostalgia. A meta era brutal, melhorar em 40% o desempenho por ciclo de instrução. Era um número tão agressivo que ninguém do mercado acreditava. Mas o verdadeiro salto não veio só do design. Veio da coragem de entregar o coração da operação nas mãos de um antigo coadjuvante da indústria, a TSMC. A AMD deixou de fabricar seus próprios chips e escolheu terceirizar tudo para uma empresa de Taiwan que até então só era lembrada nos bastidores da cadeia de produção. A decisão parecia arriscada. Afinal, quem entrega toda a produção de seus processadores mais avançados para fora da empresa e para fora do país? Mas a TSMC vinha evoluindo em silêncio. E quando a AMD chegou com seu novo projeto, os taiwaneses estavam prontos. Esse movimento não foi apenas uma troca de fábrica,
Foi o início de uma aliança estratégica profunda e silenciosa, um elo que transformaria as duas empresas e abalaria o domínio da Intel, como nunca antes. E o que parecia uma manobra de sobrevivência se tornaria a arma mais poderosa da nova era dos semicondutores, a arquitetura do impossível. Com a nova arquitetura Zen pronta e a TSMC como aliada, a AMD ainda tinha um desafio monumental: entregar performance de alto nível com custos controlados, sem cometer os erros do passado. Foi aí que surgiu uma ideia que mudaria o jogo. Em vez de construir um único chip gigante, por que não montar o processador como se fosse um quebra-cabeça modular? Essa ideia deu origem a uma nova filosofia de design, o chiplet. Ao invés de um único bloco de silício gigantesco como a Intel fazia, a AMD dividiu seus processadores em módulos menores e independentes. Cada um desses módulos, chamado de CCD, tinha 8 núcleos de CPU de alta performance, fabricados com o processo mais avançado da TSMC. Já os outros componentes, como controladores de memória e interfaces, eram colocados em um chip separado, produzido em um processo mais barato. Essa divisão trouxe 3 vantagens devastadoras: redução de custo. Produzir chips menores reduz perdas com defeitos na fabricação. Mais flexibilidade, era possível combinar diferentes chiplets para criar variações de produto. Escalabilidade brutal. A AMD podia lançar processadores com 12, 16, 32 ou até 64 núcleos, apenas combinando os blocos. Enquanto isso, a Intel continuava presa ao modelo monolítico, em que qualquer falha no silício comprometia o chip inteiro. A AMD, por outro lado, tinha criado um sistema mais barato, mais eficiente e mais adaptável. O resultado? O Ryzen 3000, lançado em 2019, trouxe 12 núcleos por $499. Enquanto isso, a Intel ainda vendia seus chips de 8 núcleos pelo mesmo valor. E pela primeira vez em mais de uma década, a AMD não estava apenas competindo, estava vencendo. A investida final, dominando os servidores. Se conquistar o consumidor final com o Ryzen já era um feito impressionante, o verdadeiro campo de batalha ali estava longe dos holofotes. Era nos data centers, nas empresas, nos serviços de nuvem, onde a Intel reinava absoluta com suas linhas Xeon, que o jogo realmente se decidia. Durante décadas, a Intel construiu ali um império. Suas CPUs para servidores eram consideradas padrão ouro, robustas, confiáveis, caras, mas quase insubstituíveis. O lucro por unidade era muito maior, e era esse mercado que financiava o avanço da empresa em todas as outras frentes. Só que em 2019, a AMD lançou o que seria seu movimento mais agressivo, o EPYC Home, um processador com até 64 núcleos, baseado no design de chiplets e fabricado pela TSMC em 7 nanômetros. Para comparação, o melhor Xeon da Intel, ainda preso ao processo de 14 nanômetros, oferecia no máximo 28 núcleos, consumindo mais energia e custando mais caro para escalar. No mundo corporativo, onde cada centímetro de rack conta, o EPYC Home oferecia mais performance por watt, mais núcleos por servidor, mais canais de memória e conectividade. E aqui não se trata de opinião, se trata de matemática fria. Empresas como Amazon, Google, Microsoft, Oracle, todas começaram a migrar partes dos seus data centers para os chips da AMD. A mudança foi silenciosa, mas brutal. De um market share quase irrelevante, a AMD passou a controlar mais de 20% do mercado de servidores em poucos anos. E com isso, começou a atacar o verdadeiro pulmão financeiro da Intel. O que parecia impossível 5 anos antes, estava acontecendo diante dos olhos do mercado. E pela primeira vez, os investidores também começaram a perceber. Em 2022, a AMD ultrapassou a Intel em valor de mercado, não por sorte, mas por estratégia. E tudo isso graças a uma aliança que ninguém levou a sério até ser tarde demais. A TSMC virou o verdadeiro rei? Durante muito tempo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou simplesmente TSMC, foi vista como uma engrenagem na máquina. Importante, mas substituível.
Era o tipo de empresa que trabalhava nos bastidores enquanto gigantes como Apple, Nvidia, Qualcomm e agora AMD estampavam as capas de revistas. Mas enquanto os olhos do mundo estavam voltados para a guerra entre Intel e AMD, a TSMC fazia algo que nenhuma outra empresa do planeta conseguia repetir. Ela entregava, sempre. Enquanto a Intel falhava em escalar seus processos de 10 nanômetros, a TSMC já produzia em volume com 7 nanômetros e logo depois com 5 nanômetros. Enquanto a Samsung enfrentava problemas de rendimento, a TSMC mantinha margens de sucesso altíssimas, mesmo com designs cada vez mais complexos. E isso não era sorte. Era resultado de uma obsessão por precisão, eficiência e execução silenciosa. Ao aceitar fabricar todos os chips da linha Zen 2, a TSMC deu à AMD não apenas capacidade, mas prioridade. E isso só aconteceu porque, ao contrário da Intel, que tentava ser tudo ao mesmo tempo, a TSMC nunca quis ser protagonista. Ela se especializou em um único papel: ser a melhor do mundo em fabricar chips para os outros. Só que esse papel secundário se tornou, aos poucos, o verdadeiro trono da indústria. Hoje, a TSMC é insubstituível, Apple depende dela, Nvidia depende dela, a AMD depende dela. E mesmo a Intel, que durante décadas zombou do modelo fabless, agora precisa dos serviços da empresa que jurava ultrapassar. A pergunta já não é mais se a TSMC é importante. A pergunta agora é: ela se tornou grande demais para falhar? O império que virou refém. Durante décadas, a Intel ditou o ritmo da indústria. Ela inovou, o mercado acompanhava. Seus prazos, suas tecnologias, suas decisões, tudo virava referência global. Mas depois de tantos anos apostando no próprio modelo vertical, a empresa se viu encurralada por algo que jamais imaginou. Sua independência virou uma prisão. Ao insistir em fabricar tudo internamente, a Intel se isolou num momento em que o resto do mundo já corria em outra direção. Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm, todas passaram a focar em design e terceirizar a parte mais complexa, a fabricação. E quem dominava essa etapa era justamente a TSMC. Em 2021, pela primeira vez, a Intel anunciou que passaria a fabricar seus chips mais avançados fora de casa. Ela, que sempre criticou o modelo fabless, agora estava adotando ele. E mais, a Intel agora tenta virar fornecedora também, oferecendo seus próprios serviços de foundry para competir com a TSMC. Mas o problema é que a TSMC já está anos à frente em tecnologia, clientes, confiança e volume. A verdade é que a Intel ainda é gigantesca. Tem fábricas, tem patentes, tem caixa, mas já não dita mais as regras do jogo. Hoje, quem dita é quem fabrica. E por ironia do destino, o maior império da computação agora depende da empresa que ignorou por décadas. O que realmente acabou com a Intel? Não foi uma falha técnica, nem uma decisão errada em uma reunião de conselho. O que realmente derrubou a Intel foi algo mais profundo: arrogância estrutural. Durante anos, a empresa acreditou que nada poderia ameaçá-la, que sua liderança era garantida, que seus processos internos, sua cultura, seu modelo vertical eram inquestionáveis. Mas a história da tecnologia não perdoa esse tipo de pensamento. Enquanto a Intel tentava preservar o que já tinha, a AMD arriscou tudo. Jogou fora o que não funcionava. Apostou em uma arquitetura nova. E, acima de tudo, teve a humildade de delegar, confiar a parte mais crítica do processo à empresa mais competente para executá-la. Foi essa decisão que mudou tudo. A aliança com a TSMC não apenas salvou a AMD, ela expôs a fraqueza da própria Intel. Hoje, o mundo roda sobre chips fabricados por uma empresa taiwanesa que poucos sabiam nomear até pouco tempo atrás. E o domínio da Intel virou uma lembrança. A pergunta que fica não é sobre quem venceu, mas sobre quem soube mudar antes que fosse tarde. E talvez a pergunta mais incômoda seja: quais outros impérios hoje inabaláveis já começaram a ruir sem que ninguém perceba? Quero saber sua opinião. A Intel ainda pode retomar a liderança? Ou já perdeu o controle da história?
Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Cada clique seu mostra que esse conteúdo tem relevância no YouTube e fortalece esse trabalho.